É um prazer imenso estar aqui, é uma honra. Obrigada, David, pelo convite, a toda a equipe organizadora. Eu já dei muitas palestras e dou aula há bastante tempo, mas falar no bar é a primeira vez, então eu estou um pouquinho tensa. Bom, vamos lá. Como muitas mulheres da minha geração, eu desempenho vários papéis, eu tenho muitas funções. E hoje eu considero a função mais importante atualmente ser mãe. Eu sou mãe do Kenzo, de quase 9 anos, e da Maria Luísa, de 3 anos. Além de mãe, eu sou médica, graduada há quase 20 anos e sou professora universitária há 10 anos. Na Universidade Federal de Uberlândia, eu desempenho várias atividades com o curso de graduação de medicina. Uma das atividades que me dá mais prazer são minhas atividades com o grupo tutorial. Essa é a minha turma do grupo tutorial desse semestre. Eu sou tutora desses 11 alunos. Além das atividades com a graduação, eu sou atualmente chefe do serviço de dermatologia da UFO. Aqui tem parte da equipe, na última campanha do câncer. Eu sou supervisora do programa de residência médica em dermatologia, que é a minha especialidade. Essas são as residentes do 2º e 3º ano de dermatologia. Eu sou também colaboradora de uma linha de pesquisa do Instituto de Física, a linha do professor Adamo Monte, que está aqui. É uma linha de pesquisa que desenvolve novas tecnologias para o diagnóstico precoce de lesões de pele, inclusive câncer, a partir de imagem ótica. Eu sou também empreendedora, sou sócia da minha irmã Daniela, num negócio digital, Mulheres Exponenciais. Esse é um novo projeto, tem cerca de 2 meses, e é algo que está me dando muito prazer em trabalhar. E eu também arrumo tempo para me divertir. Eu me divirto muito, porque isso é muito importante na minha vida. Então, aqui eu estou com a minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, filhos, melhores amigas, primas, amigas de infância, novas amigas, que isso é algo muito importante para mim. Mas o que eu vim falar aqui hoje não é nada disso. Eu vim falar de um assunto que eu venho aprendendo e estudando nos últimos 2 anos e que eu posso dizer que transformou minha vida, que é a comunicação não violenta. Antes de falar da ciência por trás da comunicação não violenta, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo há cerca de 4 meses e que a partir dessa história que eu consegui entender e enxergar o quanto a comunicação não violenta já tinha feito na minha vida. Essa história aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019, era uma sexta-feira, 7 horas da manhã. Eu estava ainda no meu quarto, na cama, de camisola. A minha filha, então, com 2 anos, dormindo ao meu lado. Quando eu fui abordada por um homem encapuzado, armado, dentro de casa, era um assalto. Em seguida entrou um segundo homem. E durante 1 hora, 1h10, eles mantiveram a mim, minha filha e minha funcionária Ana Paula, sob mira de arma, e levaram desde itens pessoais, eletroeletrônicos, até utensílios de cozinha, meu carro, enfim, tudo o que puderam. E é claro que eu levei um baita susto. Depois que isso passou, naquele dia, eu tive algumas crises de choro, e nos dias seguintes e nas semanas seguintes, eu tive alguns pesadelos. Mas o que eu quero contar para vocês é que em nenhum momento eu senti medo. E em nenhum momento eu senti raiva, nem durante, nem depois. E refletindo sobre isso, eu entendi o que eu venho estudando há 2 anos. Eu entendi que os nossos sentimentos resultam de como nós escolhemos receber das pessoas o que elas fazem e o que elas falam. E os nossos sentimentos, eles resultam das nossas necessidades e das nossas expectativas em cada momento. Essa frase não é minha. Essa frase é do Marshall Rosenberg, que é o autor da comunicação não violenta. Rosenberg
é esse homem aqui. Ele foi um psicólogo americano, faleceu em 2015. Ele formou-se na década de 60 nos Estados Unidos e todo o seu trabalho foi com psicologia social. Ele foi aluno de Carl Rogers, que foi um outro psicólogo americano que trabalhou muito com empatia. Então, ele aprendeu muito de empatia com Carl Rogers. Ele fez pesquisas em religião, com religião comparada. E a partir dos seus estudos em psicologia social, dos seus estudos em religião comparada e das suas vivências pessoais, porque ele viveu uma época, grande época da vida, numa região muito tumultuada, em Detroit, nos Estados Unidos, ele sempre se questionava o que gerava violência e por que algumas pessoas permaneciam pacíficas, mesmo diante de grandes adversidades. Então, isso foi a origem, tudo isso ele utilizou para criar uma coisa que ele chamou de comunicação não violenta. E a não violência veio dos princípios de não violência do Gandhi. Ele criou, na década de 80, na Califórnia, o Centro para a Comunicação Não Violenta, um centro de treinamento que existe ainda hoje. E a partir daí, várias pessoas foram treinadas e aí a CNV se desenvolveu. A gente chama de CNV, né, Comunicação Não Violenta, e isso se disseminou pelo mundo. Hoje são mais de 60 países que utilizam comunicação não violenta em sala de aula, na educação dos filhos, nos presídios, nos acordos judiciais, nas igrejas, nas empresas. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, o que é isso? O que a gente quer com comunicação não violenta? O objetivo é que a gente saia das nossas respostas automáticas. Quando a gente recebe uma mensagem negativa, uma violência verbal, que seja, a gente tem uma tendência a uma resposta automática que segue o padrão, geralmente, de recuo ou de contra-ataque. E o objetivo da CNV é que a gente aprenda uma nova forma de nos comunicar para que a gente saia da resposta automática para uma resposta consciente a partir do entendimento do que eu estou sentindo e quais são as minhas necessidades. Esse é o objetivo. Os estudos em psicologia, eles mostram que a natureza humana, ela é compassiva. O que é isso? O ser humano, ele tem a capacidade, ele tem o dom de doar-se de coração. Essa é a natureza humana. Ela é pacífica, compassiva e colaborativa. Mas por que não é isso que a gente vê? Por que não é isso que a gente vive? Por que nós não somos assim todo o tempo? Porque existem várias coisas que bloqueiam esse estado compassivo. Que é isso aqui. Tem gente que fala que a comunicação não violenta é uma ferramenta de comunicação. Eu prefiro falar que ela é uma escolha de vida. E eu vou mostrar para vocês por quê. Então, comparações, quando fazemos exigências, quando nós utilizamos recompensas versus punições, quando eu nego responsabilidade pelo que eu estou sentindo e transfiro essa responsabilidade para outra pessoa, quando eu utilizo julgamentos moralizadores, certo e errado, bom e mal, eu automaticamente bloqueio o estado compassivo do ser humano que está na minha frente. Eu bloqueio a conexão. Eu vou dar um exemplo que aconteceu semana passada com a minha filha. Ela tem 3 anos. A gente estava almoçando, ela começou a brincar com o garfo. E aí eu falei assim, Malu, coloca esse garfo na mesa, você vai se machucar. Ela escondeu o garfo atrás das costas, fez assim com a cabeça. Aí eu falei, ué, o que é isso? Aí eu percebi que eu estava fazendo uma exigência. Falei, por que ela não está colaborando, né? Na mesma hora eu percebi que eu estava fazendo uma exigência. Coloca esse garfo na mesa. Aí eu mudei a fala e falei, filha, eu estou preocupada, eu estou com medo que você vá se machucar. E eu preciso cuidar da sua segurança, eu quero cuidar de você. Por favor, você pode colocar o garfo em cima da mesa? Ela baixou a cabecinha e colocou o garfo em cima da mesa. Então, assim, ela não sabe o que é natureza compassiva, ela não sabe o que é CNV, mas automaticamente, quando eu fiz uma exigência, ela não quis colaborar. E sabem por quê, gente? Porque quando eu ouço uma exigência, eu sinto uma ameaça à minha autonomia. Autonomia é uma das necessidades humanas primordiais, é universal, poder escolher. Então, quando eu faço uma exigência,
Quem ouve, inconscientemente, sente-se ameaçado, sente sua autonomia ameaçada. E a tendência é não colaborar. Então, quando a gente aprende a utilizar a comunicação não violenta, as coisas começam a funcionar melhor e a gente começa a obter mais colaboração. Então, por que eu falo que é uma escolha de vida? Porque se a gente quer começar a aprender, a praticar, a utilizar a comunicação não violenta, a gente tem que se desapegar de julgamentos moralizadores, de comparações, de exigências. E essa é uma grande escolha. Julgamentos moralizadores, a gente nasce e cresce ouvindo o que é certo, o que é errado, o que é bom e mal. E eu digo para vocês, acreditem, na grande maioria das situações, não existe certo e errado, não existe bom e mal, não existe nós e eles. Existem apenas opiniões diferentes, pontos de vista diferentes. Então a gente precisa se despir, se desapegar disso aqui, para a gente mudar o mundo. Então, é difícil falar em comunicação não violenta em 20 minutos, mas eu vou dar uma ideia do que é isso. Então, ele sistematizou de uma maneira que a gente tem 4 componentes em 2 partes. Esses componentes são, primeiro, quando eu estiver falando, expressando, CNV não é ser bonzinho, não é ser educadinho e não falar as coisas. Muito pelo contrário, expressar-se honestamente com o máximo de verdade. Mas estando atento a apenas isso. Observação sem julgamento, falar dos meus sentimentos, das minhas necessidades e fazer pedidos claros. E quando eu estiver ouvindo, receber com empatia. O que é isso? Às vezes a pessoa chega e reclama, faz um julgamento, conta uma história, e eu tenho que tentar filtrar. Essa parte é um pouco mais difícil, é um processo. Eu tenho que tentar filtrar e escutar daquela pessoa qual que é o fato que incomodou. O que foi exatamente o fato? Eu filtro. Se a pessoa está utilizando julgamentos, eu vou tentar filtrar. O que ela está sentindo? Às vezes a pessoa relata espontaneamente o sentimento. Ela fala, estou triste, estou frustrada. Às vezes a pessoa não fala do sentimento, mas você tem que tentar ouvir. Qual é a necessidade não atendida? E o que ela está me pedindo? O que essa pessoa está me pedindo? Então, olha, primeiro, observação sem julgamento. É observar o fato, relatar o fato, sem imprimir minhas impressões, minhas opiniões, sem fazer conclusões. Falar de sentimento é que é uma outra coisa. A gente cresceu sem aprender a identificar os sentimentos em geral, e a gente expressar esses sentimentos. Então, a gente precisa desenvolver um vocábulo. No livro do Rosenberg, tem uma lista imensa de sentimentos. E é importante, no começo, até hoje eu carrego a lista, porque às vezes eu tenho que olhar lá e falar, peraí, o que eu estou sentindo agora, né? Porque os sentimentos, alegria, medo, vergonha, tristeza, a gente conhece, a gente identifica, mas tem vários outros, né? Então, a gente precisa desenvolver esse vocabulário de sentimentos. E muitas vezes o que a gente diz... eu sinto que você não está interessada nessa conversa. Embora eu esteja usando o verbo sentir, isso não é sentimento. Eu estou falando o que eu penso a respeito, né, do que você quer, do que você não quer. Com relação às necessidades, existem necessidades humanas que são universais. Eu falei da autonomia, que é uma das primeiras, tá? Mas existem várias, desde necessidade física, alimento, abrigo, segurança, até necessidades interpessoais, amor, aceitação, pertencimento, valorização. Então, isso aqui é uma outra lista comprida que a gente tem, mas isso aqui, gente, foi o que virou a chave para mim. Quando eu passei a olhar que as necessidades são as mesmas, eu passei a olhar o outro como igual. E Rosenberg falava que todo ato de violência é uma manifestação trágica de necessidades não atendidas. Então, quando eu começo a olhar o outro como alguém que tem as mesmas necessidades que eu, mas que às vezes está utilizando meios diferentes e por vezes trágicos para obter o que precisa, isso muda a forma de olhar o mundo. Para mim, mudou.
Os pedidos, a gente deve aprender a fazer pedidos claros, pedir o que a gente quer e não o que a gente não quer. Então, é isso. CNV é isso. É eu falar utilizando esses 4 componentes e eu receber utilizando esses 4 componentes. Eu ouvir. Claro que precisa esmiuçar isso aqui mais e leva um tempo, é todo um processo. Mas é isso. A regrinha, assim, ó, para a gente falar na nossa fala, seria assim, na hora de você expressar. Então, olha, vou dar o exemplo lá que eu falei da minha filha, né? Filha, quando você fica brincando com esse garfo, aí eu estou fazendo uma observação. Eu tenho medo, eu estou preocupada que você se machuque. E qual é a minha necessidade? Cuidar. Eu preciso cuidar da segurança da minha filha, né? Então, por favor, você pode colocar o garfo? Então, só um exemplo de uma regrinha aí, de uma fórmula que a gente usa para a gente se expressar. Eu vou falar rapidamente de empatia, porque quando eu tive meu primeiro contato com o CNV, eu achei que eu tivesse essa capacidade de empatia. Depois eu vi que eu não tinha, porque muitas das coisas que a gente faz, que a gente acha que é empatia, na verdade não são. Exemplo, se alguém chega te contando uma história, eu estou tão chateada lá no meu trabalho, na empresa, aconteceu isso e isso. Se eu chego para a pessoa e respondo assim, não fica assim não. É normal, isso acontece, é assim mesmo. Isso não é empatia, você está minimizando o sofrimento do outro. E se eu digo, comigo foi muito pior, se eu estiver competindo pelo sofrimento do outro, também não é empatia, né? Então a gente tem que aprender, isso aqui também é um outro exercício. Às vezes a gente só precisa ficar em silêncio, ouvir nos olhos, né? Olhar nos olhos, né, Mari? Olhar nos olhos, mostrar que você está ali, prestando atenção, ouvindo. Às vezes a pessoa só precisa disso, para se sentir acolhida, para se sentir melhor. E às vezes você só repete as palavras da pessoa, em outras palavras, ou mesmo as mesmas, e disse, nossa, você está chateada então, porque você precisava de escuta e você não se sentiu ouvida? E às vezes a pessoa fala, é isso mesmo. E aí ela continua falando, e às vezes é só disso que ela precisa. Então a gente tem que aprender. Quando a gente aquele diálogo que eu falei, utilizando os 4 componentes, às vezes, gente, a relação está tão desgastada com o marido, com o pai, a mãe, com o filho, às vezes a relação é tão desgastada que não é possível diálogo. Quando a gente não consegue diálogo, só nos resta empatia. E quando a gente não consegue oferecer empatia para a pessoa que está na nossa frente, a gente precisa oferecer empatia para a gente mesmo. E às vezes o que a gente precisa é recuar, é se ausentar. Até a gente conseguir oferecer empatia no mínimo, quando não é possível diálogo, tá? E agora, para terminar, só voltando lá no episódio que aconteceu e naquela frase, né, que eu comecei a entender depois do episódio do assalto. Os nossos sentimentos resultam de como nós escolhemos receber das pessoas o que elas fazem e falam. Então, por que caiu a ficha para mim? A partir do momento que eu escolhi olhar o ser humano como um igual, como alguém que tem as mesmas necessidades que eu, naquele momento ali do assalto, eu não senti medo, eu não senti raiva, porque eu estava conversando, eu estava interagindo com seres humanos e não com monstros. A partir do momento que eu escolhi, aquela escolha não foi naquela hora, não foi uma escolha consciente naquela hora. A escolha tinha sido feita muito antes. Mas a partir daquele momento que eu escolhi ver um ser humano como igual, eu passei a ver humanidade em todas as pessoas, E por isso eu não senti medo. E eu tenho certeza que isso mudou o desfecho, porque fez com que minha filha ficasse tranquila, minha funcionária, a Ana Paula, que estava entrou em pânico, estava transpirando, e eu segurei na mão dela e falei, fica tranquila, tá tudo bem, nada vai acontecer. E eu realmente tinha essa paz e essa tranquilidade. E então isso mudou o desfecho. E é isso que é o bonito da comunicação não violenta. Eu vou terminar com uma frase que todos nós conhecemos e que tem no livro do Rosenberg, que nós nos tornemos a mudança que buscamos no mundo.
Porque é isso, a CNV deixa esse recado bonito, que cada um pode mudar o mundo, eu posso mudar o mundo. E eu estou mudando o meu, eu já mudei o meu. E é o que eu desejo para vocês. Boa noite, obrigada.